Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor, hoje a gente vai conversar com uma especialista no assunto que você trouxe, que é sobre preparação física para os jogadores de golfe. Exatamente, Carol. Embora a nossa região aqui já tenha aproximadamente 200 golfistas no Quinta do Golfe, então o pessoal desde criança, jovens, adultos, mulheres, idosos, todos praticam essa atividade que, por sinal, é muito interessante, Carol. Parece que é uma atividade que não requer muito esforço, mas precisa de muito cuidado, precisa de muita disciplina e precisa de foco na saúde para poder desenvolver essa atividade. Com certeza. Bom, vamos convidar então para a conversa a Rossana, ela que está na linha conosco, Rossana Kessa, fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Golfe. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, CBN, bom dia, Écio, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, doutor, é um prazer enorme tê-la conosco aqui. Eu agradeço o convite que você aceitou, a CBN agradece, os golfistas tenho certeza que já estão agradecendo antecipadamente. E nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, já que você é especialista nessa área. O seu currículo é um currículo invejável, né, Carol? Sim. Eu mostrei para a Carol, falei, Carol, nós vamos demorar mais de 5 minutos para falar o currículo dessa doutora. Não precisa falar. Mas ela é fascinante, é muito bom tê-la aqui conosco, Rossana. O prazer é todo meu. E nós vamos começar já com um assunto interessante. Condicionamento no golfe. Eu acabei de falar que muitas pessoas às vezes acham o golfe é um esporte muito passivo, muito tranquilo, não requer nenhum tipo de preparação, é simplesmente ir lá e dar uma tacadinha e as coisas não são bem assim. E eu fiz uma pesquisa, do Instituto Sheck da Califórnia, que ressalta alguns tipos de lesões. E eu constatei lá no relatório deles que 53% dos homens têm dores nas costas e 24% no cotovelo. Já as mulheres, um pouco menos, em torno de 45% de dor nas costas e 27% no cotovelo. Realmente é uma atividade que corre riscos de lesões, doutora? Então, essa diferença entre homens e mulheres, a gente fala que 80% das lesões no golfe é relacionado à coluna lombar. Caramba! E ela ser aumentada no homem é devido à formação masculina, que é uma formação mais rígida, tem mais testosterona, é mais forte, menos flexível. Então, isso acaba acarretando uma demanda muito maior da região lombar e ela acaba sofrendo muito mais no homem. Mas o próprio movimento do golfe, o swing, ele acaba acontecendo com uma certa inclinação ali de uns 20, 30 graus. Então, por isso a mulher também é acometida e são várias horas de jogo e chegam-se a dar, em média, muitas tacadas. Então, essa posição de inclinação de 30 a 40 graus, ela acaba gerando a dor na região lombar, que é a inclinação com a torção, né? Sim. Doutora, e eu estava estudando um pouco, para poder falar com você sobre esses assuntos. Para quem não conhece muito golfe, embora pareça que só dá aquela tacadinha simples, mas quando o atleta dá uma tacada, a tacada que é a mais longa, vamos dizer assim, que é a do drive, a velocidade da ponta do taco chega a 160 km por hora. E esses jogadores, em média, dão em torno de 30 a 40 tacadas com essa força, com essa velocidade. Isso também corre muito risco de ter essas lesões, principalmente por conta dessa rotação de tronco, né, doutora? Sim, no movimento do swing, que é esse giro, a inclinação da coluna, com esse giro, você chega a recrutar até 130 músculos no corpo. Imagina isso repetido aí 40 vezes num jogo que dura
de 4 a 5 horas, isso a gente falando em 18 buracos. Sabemos que existem torneios que têm 36 buracos, como o que eu participei agora com a seleção da Copa Los Andes, foram 36 buracos. O normal são 18 buracos, 4 a 5 horas. Você tem um gasto calórico em torno de 1.000 calorias. E isso é muito desgastante e isso pode acometer, sim, as lesões. E olha, para quem não sabe, Carol, o golfe é 18 buracos, dá aproximadamente de 9 a 10 quilômetros, um pouquinho mais que 9. É feito a pé, alguns usam um kart para se locomover. Esse jogo dura em média 4 horas e meia. E dá aproximadamente aí um atleta profissional, um pouco até menos, mas em média em torno de 70, 80 tacadas, porque o jogo completo seria 72 tacadas. Se eu estiver errado, doutora, me corrija, por favor. Não, correto. Então é um esporte que exige muita dedicação, disciplina. E um ponto que eu vejo muito, doutora, que eu atendo alguns golfistas aqui da região, é que muitos não se preocupam muito com a questão aeróbica. Acha que não necessita de fazer um condicionamento aeróbico por conta que já caminha no golfe. Mas a grande maioria usa kart, Carol. Então, quando tem um sol um pouco mais escaldante, não se hidrata direito, eles vão perdendo muitos sais minerais, elétrons. Tem a questão do ácido lático, que é aquele acúmulo de resíduo da contração muscular. E eles vão perdendo rendimento durante o jogo, né, doutora? Isso realmente acontece? É isso mesmo. Isso acontece muito. Alguns torneios são proibidos o uso do kart, mas no jogo recreativo é permitido eles usarem kart ou CAD. O CAD é a pessoa que auxilia carregando a bolsa. Ou então eles carregam num carrinho puxando. Então é necessário, sim, fazer todo um preparo para o golfe, porque você anda embaixo, muitas vezes, de sol. Você tem também o terreno irregular, você tem subida, descida, e você fica em pé por essas horas. Então é muito importante fazer todo um preparo. A gente fala num preparo ideal para um golfista, ele manter a frequência cardíaca em torno de 60% da frequência cardíaca máxima durante uma caminhada, usando a caminhada como um treino. Porque o atleta de golfe, ele caminha. Então o ideal é você sempre fazer o seu preparo baseado na função específica que você tem. Você pode até fazer treinos de corrida, mas a caminhada seria o ideal, mantendo uma frequência cardíaca de 60% da sua frequência cardíaca máxima, né? O que isso a gente faz para o pessoal que está escutando, 220 menos a idade é a frequência cardíaca máxima, e disso você põe uma média de 60%, 65%, e aí você vai mantendo a sua caminhada nesse ritmo para manter um condicionamento aeróbico ideal para o golfe. Rosana, e para quem quer começar, é importante já começar a fazer todo esse fortalecimento, esse preparo para começar o esporte? Então, é importante ter essa resistência aeróbica para manter a performance durante o jogo. É importante fazer um fortalecimento de ombros, de coluna, de abdômen, de glúteos. Hoje a gente tem o glúteo, o bumbum, como nosso principal motor do golfe. E ele é o grande impulsionador na hora do giro, do swing, para dar distância para a bola. Então, muito fortalecimento de glúteo e abdômen e todo o corpo, porque aí você vai manter uma performance melhor. Você mantém uma distância de bola, você se cansa menos, você se lesiona menos, você faz menos movimentos adaptativos devido a adaptações por causa de fraqueza muscular. Então, é muito importante. Rosana, e a questão multiarticulares, os movimentos articulares, a flexibilidade, o alongamento, isso também é de uma importância gigantesca para o golfe, não? A manutenção da mobilidade articular de quadril, joelho, coluna, escápula, pescoço,
É importantíssimo. Uma coisa tão simples que às vezes alongar um pescoço olhando para a direita, olhando para a esquerda, levando a orelha no ombro e a outra. Hoje a gente sabe a importância dos olhos no golfe. Então, a gente sabe que o olho vai onde o queixo vai. Então, o queixo tem que ir para o olho tamberi, porque você está na posição de bater na bola, você está com os olhos fixos na bola e o corpo parado. Então, o seu pescoço precisa se movimentar naquela posição para olhar para onde você vai direcionar a bola, aí você volta a cabeça e aí você bate. Se você não tem uma mobilidade de cervical, por exemplo, você vai fazer uma movimentação de corpo. Então, ali você já se perde um pouquinho do movimento e isso acaba alterando na hora que vai bater na bola, a bola não ir tão reta no meio do campo, ali no fairway, que é o nosso, sempre o objetivo de um golfista, é manter a bola sempre no meio do campo. Sim. Doutor, agora me tira uma dúvida. Essa é uma dúvida até particular minha. Muitos golfistas que eu conheço aqui da região têm a famosa epicondilite, aquela dorzinha no cotovelo. Isso é típico realmente do golfista? No caso, tenistas também ocorre muito isso, né? Até alguns jogadores de basquete, vôlei, etc. Mas o golfista, o que eu percebo é que eles têm um pouco maior a incidência desse tipo de lesão. É comum mesmo? Sim, é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem na fisioterapia a denominação do tennis elbow, que é o cotovelo de tenista, e o golfer's elbow, cotovelo de golfista. No tênis elbow, você pega a região lateral do cotovelo, que é o ossinho lateral do cotovelo de fora, e no golfer's elbow, o mais interno, o que fica mais perto do nosso corpo. E em atletas que têm... o mais comum no golfista é o tênis elbow, mas em atleta de alto rendimento, os profissionais, eles tendem a ter mais o golfer's elbow, devido a uma movimentação mais refinada do swing deles, então pega um pouco mais a região interna, o golfer's elbow. Mas na grande maioria dos golfistas é muito mais o tênis elbow que acomete, que acontece ou por gripe escorregadio, quando o taco está escorregadio. Às vezes o atleta vai lá, passa um protetor solar e vai pegar no taco, deixa ele escorregadio, suor das mãos. Acontece pela força também de pegada do gripe, pegada no taco. Pode acontecer também quando o atleta acaba em amador, isso acontece, ele acaba enfiando o taco na terra ou até numa raiz de árvore e aí o impacto volta todo para o cotovelo. Por isso pode acontecer essas lesões. Que é uma coisa típica do golfe, né, doutor? Até o charme do golfe, às vezes dá aquela raspadinha na grama, né? Fica bonitinho, tirar o divot. Eu não sei bem a pronúncia, mas o pessoal comenta muito, fala, o chique entre aspas, é tirar aquela graminha. E tem alguma atividade em específica, alguma dica que você poderia passar para esses golfistas amadores, principalmente, que não tem um acompanhamento profissional como o seu, que ele poderia fazer para amenizar um pouco essas lesões, fortalecer essa região? Assim, tem alguma coisa clássica? A gente sempre tem a caminhada, que é muito simples, caminhada em relevos que se alternam, não só no plano. Aquela caminhada que você consegue andar rápido e ainda conversar. Essa é a caminhada ideal para treinar o golfe. Fazer alongamentos em casa, simples. Alongar o punho, movimentar a escápula, girar para frente, girar para trás, alongar a perna, alongar o seu bumbum. Hoje em dia a gente entra na internet, a gente vê muito isso. Inclusive no meu Instagram, no @RosanaKessa, lá eu sempre coloco vários alongamentos simples e básicos que são extremamente funcionais e efetivos. As pessoas precisam cuidar do corpo e da saúde fazendo essas mobilidades e esses alongamentos para que possa jogar sem que tenha que parar para tratar uma lesão. Porque o tratamento da lesão demora muito. Se lesionar é muito rápido, se curar é muito demorado. Verdade. Maravilha. Doutora, só para concluir, e essas pessoas que têm pequenas protusões discais, né? Lesões na coluna, um filhotinho de hérnia, vamos dizer assim, ou aquelas discos degenerativos que já estão com processo da meia-idade para frente,
eles podem continuar jogando, podem iniciar no golfe, tem que ter um cuidado maior? Com certeza, eles podem iniciar, eles podem jogar. Hoje nós temos atletas com 90 anos em campo jogando. São pessoas que com certeza têm alterações ósseo, músculo esqueléticas, bico de papagaio, osteófitos, hérnias, porque a gente sabe que os exames, a partir dos 30 anos, já têm alterações, ou às vezes até mais novos. Isso não pode impedir a vida esportiva de uma pessoa. Essas pessoas, elas vão ter que manter um preparo mais adequado, evitar também, às vezes, a gente fala muito no condicionamento físico, a gente fala, pior do que fazer é fazer errado. Sim. Eu vejo, às vezes, alguns exercícios que eu não indicam, que é a rotação de tronco com carga longe do corpo. Você piora o quadro da hérnia. Então, o ideal é fazer um fortalecimento adequado, fazer alongamento, mobilidade, mas não parar o esporte. E a grande maioria corre dos alongamentos, né, doutora? E lesiona Corre. e foge do esporte, né? Foge de qualquer tipo de exercício físico, né, doutora? A pessoa foge do esporte, mas é muito importante manter a saúde física, e o golfe é um esporte muito agradável, realizado no ar livre, com pessoas que você vai conversando. Então, até para a parte mental, Sim. o golfe é maravilhoso. Excelente. Bem lembrado, essa saúde social, né, mental, espiritual, faz muito parte do golfe. Até comento com os clientes, eles falam assim, Écio, eu vou bem, 15 tacadas, quando falta 3 tacadas, eu fico um pouco ansioso, eu erro tacadas absurdas. Eu falo, então, ó, é a concentração, é o foco, você não pode deixar de ter. Então, eu digo que muito isso é até uma referência para a vida. A gente sempre tem que manter o foco, e o golfe é um exemplo disso. Manter o equilíbrio, porque se exaltar um pouco, já era, né, doutora? Essa é a importância do condicionamento físico. A pessoa bem condicionada fisicamente, ela consegue jogar os 18 buracos sem a fadiga, sem o cansaço, sem a redução do movimento fino que o golfe exige. Então, ele consegue finalizar com melhor performance os 18 buracos. Excelente. Muito obrigada, viu, doutora, pela participação. A gente gostou muito aqui da conversa, com excelentes dicas para os nossos ouvintes, né, professor? Sem dúvida nenhuma, Carol, uma excelente profissional, foram dicas maravilhosas. Eu só peço desculpa que nós tivemos um problema aqui, não conseguimos pegar a imagem da doutora, coisas que acontecem com a nossa tecnologia. Mas, Rosana, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo, como eu disse nos bastidores aí no telefone, ia ser maravilhoso, eu tinha certeza disso. E espero em breve a gente ter outras parcerias aí para poder levar informação para aquelas pessoas que buscam saúde. Com certeza, eu que agradeço o convite, a participação, falar com vocês, com os ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer, estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, professor Écio, e até o próximo sábado. Eu que agradeço, Carol, como sempre. Estaremos aqui com o meu prazer. Com certeza.